Que bom estarmos aqui no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje estou aqui com a entrevistada que nós vamos tratar de um assunto muito bacana, né? Que é falar sobre nutrição, cuidado com o corpo. E eu sei que é algo que vai interessar a todos vocês. Além da importância que se tem a nutrição na nossa vida, também a questão de aprendermos coisas muito fundamentais. Gente, quero apresentar para vocês Franciele, seja bem-vinda. Obrigada. Se apresenta para nós aí. Eu sou Franciele, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e também nutrição comportamental. E estou muito feliz pelo convite, né, de estar aqui para falar sobre esse tema muito importante, que é a nutrição na gestação. E eu adianto que a gestação é um momento muito importante, né, não só para a mãe quanto para o bebê. E para esse bebê vir, né, com saúde, bem nutrido, precisa de uma alimentação completa, com bastante nutriente. Então, é fundamental essa alimentação ainda nesse período. Uhum. Gente, nós vamos passar a semana inteira com ela. Nosso programa é de segunda, de quarta e de sexta. E nós separamos por módulos, onde hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação desde a nutrição, desde a gestação e depois a fase até a adolescência. Franciele, fala para mim a questão, igual nós temos muitas mães que estão ali esperando seu filho e nós temos aquela que continua bebendo, fumando, fazendo uma alimentação totalmente descontrolada, até com muita massa, muita coisa assim. E nós temos aquela que às vezes não se alimenta bem porque não tem mesmo aquela pessoa, a pessoa que às vezes deixa para alimentar seus filhos e não se alimenta. E eu queria que você falasse, deixasse bem claro para as pessoas o que isso pode gerar, tanto a boa alimentação, né, o que ela pode gerar lá na frente, como a falta da boa alimentação, quais são as consequências? Tá, vamos por partes aqui. Primeiro, o álcool é proibido na gestação. Não existe doses seguras de álcool para uma gestante. Para ninguém, né? Mas para gestante ainda é pior por conta do feto. O álcool na gestação pode ocasionar vários riscos, aí, inclusive o baixo peso ao nascer. Então, o álcool nem pensar. O fumo também é totalmente proibido. E a alimentação a gente tem que priorizar, né? Os nutrientes. E como a gente vai priorizar? Se alimentando de uma forma balanceada, priorizar aí as frutas, as verduras, né? É, a baixa ingestão de açúcares, né, que é muito prejudicial, não só na gestação, mas em todas as fases da vida. É, minimizar também aí o uso de muitos lipídios, ou seja, gorduras, excesso de gorduras, priorizar aí as carnes magras também, como frango, né, carnes mais magras, peixe, o ovo. Às vezes, assim, e para a pessoa que às vezes não tem tanta condição, a gente vai manter numa faixa de adequada de alimentação, porém no, priorizar alimentos mais baratos, né? Que nós temos aí uma Uhum, demanda muito grande de alimentos mais baratos, que dá para adicionar no dia a dia e fazer essa diferença na alimentação. uhum. A questão do, da alimentação para um bebê nessa fase Uhum, da uhum, gestação, ela vai assim afetar todo o organismo, né? Porque são vai. os ossos, os dentes. Fala um pouco disso aí. É toda formação, né? Então, assim, o bebê, o feto, ele precisa de todos os nutrientes. Entendeu? Temos mais de 30 nutrientes aí para suprir, né, o nosso organismo, o organismo do feto. Então, ele vai precisar de todos esses nutrientes. Então, é muito importante a variação no consumo, né? É, Aham. alimentar-se e ingerir-se vários grupos de alimentos para ter esses nutrientes, para fortalecer tanto os ossos, né, como o cálcio, né, tá no leite, nos derivados, quanto para o cérebro, né, saúde intelectual do bebê, está nos alimentos, assim, no azeite, nas oleaginosas. Então, toda a alimentação tem um papel importante para a formação desse bebê. Por isso que a gente fala assim, que é muito importante a variação desses alimentos. É, mudar, variar nas cores, nas formas de preparo. Então, é muito importante esse quesito para ter assim, essa alimentação completa para o feto que está em desenvolvimento. Aham.
A mãe, quando ela engorda muito numa gestação, também isso não é recomendável, né? Não é recomendável, porque a obesidade em si, ela já acarreta por si só vários riscos, né? Várias complicações, como a diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, né? Diversas outras comorbidades. E juntando isso com o fato, né, da gestação que demanda mais energia, que demanda mais nutrientes, acaba complicando de alguma forma, né? Uhum. O próprio excesso de peso às vezes atrapalha um pouco a locomoção, né? Fazer determinados tipos de atividade física também é importante, com muita cautela, com muita assim, supervisão. E assim, essas informações que a gente dá aqui ao longo da conversa é muito importante, mas é fundamental também que a pessoa busque um profissional de qualidade, de sua confiança, para que acompanhe esse processo, né, de perto, para Sim. poder fazer uma avaliação bioquímica de todo esse processo, para ter esse respaldo, para haver uma nutrição, né, melhor e uma Uhum. suplementação caso seja necessária, para suprir, né, Sim, tanto a mãe quanto o feto. sim. Bom, o bebê nasceu, Aham. e aí tem o período, né, da Tem, amamentação. tem. Mas vamos falar agora na questão assim, a mãe, quando está amamentando, Aham. ela tem que ter também, continuar tendo uma dieta, porque senão Tem, passa alguma coisa tem, através do tem, leite? tem sim. Tem que permanecer os mesmos cuidados, né, com a alimentação, porque até então ela tem que, né, suprir assim, a demanda que ela está fornecendo o leite, que também é um desgaste de energia para ela. Aham. O álcool também continua sendo proibido. Todos os cuidados que ela tinha antes da gestação, ela tem que permanecer agora amamentando esse bebê, né? Uhum. E também tem que tomar cuidado também com o consumo de líquido, né? Que tem que consumir bastante líquido para que haja essa produção de leite. E o ideal é que seja no mínimo 2 litros, falando assim, em padrão geral, mas existe uma quantidade mais específica, que é 0,35 ml por peso. Ou seja, uma pessoa aí com 100 quilos tem que tomar 3,5 litros de água. Então tem uma conta a ser feita para Ah, obter esse valor sim. correto de água a ser ingerida por dia. Ah, legal. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez você não saiba me responder. É que você falou aí e eu lembrei de quando eu estava grávida do meu filho e que aí as pessoas falavam assim: tem que comer bastante canjica para poder dar leite. Às vezes as pessoas falam isso, falam alguma outra coisa. Existe Não, assim alguma é coisa? É mito, é mito, mito, é né? mito. Uhum. E fala carne seca também, né? Carne Ah, seca até tem o porquê, porque é salgadinho, você vai tomar mais água. Então, meio que faz sentido um pouquinho, né? então a questão é o É o líquido. líquido, é a Ah, água não que é o você que você ingere. vai comer, é o que você Você vai tem que se beber. nutrir de nutrientes e tomar bastante água para haver essa produção. Ah, legal, legal, interessante. Igual essa questão também, coma por dois, que agora você está grávida. Isso Uhum. também é um mito. Não faça isso, que você vai ganhar peso em excesso e não é essa conta. A conta não Então, fecha não depois. fecha, não fecha. Vai haver um peso aí exagerado, né, no ganho aí, Uhum. nesse período de gestação. Tá. As crianças, né? Elas costumam, assim, os pais querer dar, claro, quando já está comendo, né? Uhum. Biscoito recheado, Não, pode ser isso. chips, miojo. Não. Conta para nós aí o que Então, que pode e que não pode. pode. A gente, né, os alimentos mais naturais possível, mais assim, livres de corante, conservante. É o básico mesmo que funciona, gente. Aquela comidinha caseira, a verdurinha amassada, não tem aquela coisa. Quanto mais variado for as verduras e os legumes, é melhor para a criança. Que foge dessa questão de industrializado. Deve ser proibido. É proibido, mas na verdade a gente acaba Aham, dando, né? A grande sim. maioria, mas é proibido o ultraprocessado para a alimentação de uma criança. É o excesso de açúcar, o excesso de gordura. Isso tudo faz muito mal para a cognição, para o dia a dia, para o crescimento da criança. E aí leva, né, o excesso de consumo de industrializados, né, biscoitos, essas coisas que as crianças tanto gostam, né? Aham. O excesso disso é muito prejudicial à saúde. E leva aí a gente está, o Brasil, né? Acho que o mundo está vivendo por um período assim muito conturbado em termos de ganho de peso, obesidade, está atingindo assim, níveis horrorosos de Absurdos, né? absurdos. E tudo isso é decorrente da má alimentação, do excesso de produtos industrializados, ultraprocessados na alimentação. Uhum. E se a gente crescer induzindo a criança a comer esses tipos de produtos alimentícios, que não é nem um alimento, na Uhum. infância,
vai ser um adulto obeso, com certeza, entendeu? E é um agravo, né, à saúde Uhum. dessas. E o interessante é que tudo é como você é criado, né? Exatamente. Eu já vi várias crianças que os pais até gravam ali, né, oferecendo um biscoito, alguma coisa. Ela, não, eu quero brócolis, eu quero a É, cenoura, eu quero, né, as coisas mesmo que são saudáveis. Mas tudo isso são os pais, né? O costume. A minha mãe tem costume de falar, né? Olha, aquela família ali, todo mundo é gorda porque eles têm uma estrutura óssea e tal. Fala, é o costume. claro que a genética contribui um pouco, né? Aham, Mas assim, os hábitos alimentares é fundamental, entendeu? Para que sim. haja, né, o crescimento e a continuidade de fazer com que esse hábito ganhe boas formas, né? Aham, Mas tem que haver a pessoa ali próximo para aham. Tem. gente, ela não contou, gente. Tem que haver a convivência para poder a pessoa se alimentar melhor, né? E ter o exemplo, né? Para eu Uhum, fazer o que ela faz para dar seguimento. entendi. Gente, não se preocupe, é porque aqui nós temos um código, né, de quanto tempo está passando, porque nós precisamos aqui nos situar para não passar muito do nosso tempo. E aí, a nossa amiga aqui, câmera, ela pontuou e distraiu um pouquinho a Franciele. Mas tranquilo, vamos lá tocar a nossa Seguiremos. entrevista. É, a questão, assim, uma criança, quando ela está numa fase tipo assim, pegando para a pré-adolescência, tem alguma coisa assim que uma mudança de uma alimentação, algo que é mais necessário? Não, sempre a base mesmo, verduras, frutas, legumes, carne. A base continua sendo a mesma, né? Só que assim entra numa fase complicada, porque tem aquele turbilhão de hormônios, né, envolvidos, a pessoa acaba que querendo descontar na alimentação, acaba que come mais, né? E Uhum, acaba que não sendo tão bom. Mas basicamente é isso mesmo, continuar a alimentação mais saudável, procurar fazer uma atividade física, então tem ter o acompanhamento médico para que haja uma orientação, caso precise de alguma suplementação, né? uhum. E basicamente essas questões mesmo. Você atende criança também? Não, no momento Não, não. né? Aham. Eu acho que criança, a gente tem que tratar os pais, não tem? Sim, sim. Criança não consegue ir no mercado comprar comida, não Sim, consegue preparar, então é a coisa mais puxada para os pais, tem que orientar os pais. Então, no momento, não sim, atendo criança, é mais adulto mesmo. sim. A questão dos alimentos hoje, a gente não tem muito para onde correr, né? Uhum. Por causa da questão, eu fico até rindo, né? Você vê uma verdura muito bonita, um pé de alface Linda. maravilhoso, ele tá cheio de agrotóxico. Um animal também, tá cheio de hormônios, né? Uhum. É, isso influencia muito Muito, mesmo? muito. Que tem alguns estudos que evidenciam que antigamente os nutrientes, as verduras e as frutas tinham de 40% a 50% a mais de nutrientes. E com o passar dos anos, com a revolução industrial e tudo isso mais, se perder essa qualidade desse nutriente. Hoje em dia é mais focado na beleza do produto do que no próprio nutriente Sim, em si. Então, acaba influenciando de uma forma geral na nossa vida. A gente tem que comer mais verduras para conseguir aquele nutriente que tinha antigamente. entendi, entendi. Mas em questão a isso, a talvez gerar um câncer, alguma coisa, influencia Influencia, também? influencia, influencia. Estudos Uhum, apontam que o excesso de agrotóxico no alimento, né, uhum, causa mutações e leva assim, ao câncer. Então, a gente sabe que hoje em dia é muito fácil falar, consuma produtos, né, sem agrotóxico, porque é um custo muito alto, mas se aham, puder, é o melhor investimento que a gente consegue fazer. aham. Bom, existem também algumas coisas. É porque assim, quando você pega alguém que já está acima dos 50 anos, como é o meu Aham, caso, a gente já ouviu tanta coisa. já, imagina. Aí é aquilo. Tem uma época que, nossa, você não pode comer muito ovo, senão você vai morrer, Uhum, vai dar colesterol, não sei o quê. E de repente pode comer não sei quantas dúzias de ovos, gente que come, bom, não sei quantas dúzias de ovos por dia.
Eu vou entrar de novo na questão do mito ou verdade. Pode A questão comentar. do ovo. Em certa quantidade assim elevada, não não gera Depende prejuízo? muito da pessoa. Porque, assim, tem uma quantidade segura de 2, 3 ovos por dia para a pessoa que tem algum problema, entendeu? Agora, quem tem um problema cardíaco, comer muito ovo não é muito interessante para dar gordura animal, da gordura que tem no ovo, entendeu? Uhum. Então, um acompanhamento médico com a pessoa instruindo você, fazendo exame, pode se comer um pouco mais, assim, igual tem algumas pessoas que fazem esse consumo exagerado. Mas, assim, o ideal não é exagerar muito, tudo tem que ter equilíbrio, né? Aham, entendi. O que é melhor, manteiga ou margarina? Margarina. Margarina não, pegadinha, é manteiga. 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 Ela levou um susto. Não, não é que eu levei um susto, não. É que eu falei assim, eu não gosto de margarina. Tô ferrada. É manteiga. Ah, então Hoje, o animal é mas o hoje a melhor. margarina está um pouco melhor, porque antes ela tinha gordura saturada. A Uhum, gordura trans, desculpa, né, na composição, que era bem sim, prejudicial. Hoje já não tem mais, então ela está um pouco melhor. Mas eu ainda prefiro a manteiga. entendi. Óleo ou gordura de porco ou de coco? Então, eu prefiro o azeite, mas não é para todo mundo, né? Então, é qualquer gordura que você consiga usar na menor quantidade possível. Porque tem gente, igual pra gente que tem problemas cardiovasculares, a gordura de porco não é tão interessante, entendeu? Uhum. Então, é usar a que você tiver, que você pode comprar na menor quantidade possível. Sempre orienta assim. O que você fala faz sentido. Eu fazendo comida mesmo, eu vejo, eu falo assim, gente, se colocar uma quantidade grande, depois vai dar aquele monte, não há Não há necessidade, necessidade, coloca sempre é um pouquinho, pouquinho só. bem pouquinho. É. Agora eu vou entrar numa área. Agora nós vamos entrar numa parte que mexe muito comigo, que é o sal. Para quem me conhece, eu não vou nem dar uma de santa aqui, porque quem me conhece sabe que eu como muito sal. Pode puxar minha orelha, o sal é muito prejudicial. É. Todo excesso é prejudicial, entendeu? Ainda mais quem está pegando uma certa idade, Aham, tem que diminuir, tem que controlar o sal sim. Ele em excesso faz mal sim. aham. O sal ele gera um certo inchaço. Sim, gera retenção de líquido, né? Aham, Ele gera sim. entendi. Mas a falta do sal também parece que causa como é que é? Hipotireoidismo, alguma coisa assim. É isso mesmo. Causa, mas basicamente tudo que você vai comer porque tem um pouco de sal, né? Então Uhum, essa baixa do consumo não vai prejudicar, não. Pode consumir menos que não vai alterar essa questão. tá. Tem tipos de sal também, né? Tem um sal rosa, sal marinho, Tem. sei lá. Eu acho que foi só questão de marketing. Você usando Entendi. sal normal é o suficiente, só usando pouca quantidade. Aham, Vocês querem obter nutrientes em sal. Não, você quer nutrientes, você come uma fruta, você toma um suco natural, você procura nutrientes em outros pontos. No sal não é interessante, é só questão de marketing e pagar mais caro por uma coisa que talvez não tenha tanta eficácia. aham, entendi. É, você, assim, quando atende, né, um paciente, você já falou que não atende criança e Uhum. tal, mas a gestante você atende? Já atendi algumas, mas não é a minha área, né? Entendi, é. Nós vamos entrar, gente, porque eu pedi para ela, vocês sabem, que eu adoro explorar, né? Sim, Então, a área dela mesmo, que ela trabalha mesmo, é a questão do emagrecimento. Na quarta-feira, o nosso programa vai falar sobre isso. Então, hoje eu pedi, né, para que ela trouxesse para a gente as informações sobre a questão da gestante, a questão da criança, do adolescente, e depois nós vamos falar sobre essa parte e vamos finalizar, como vocês sabem, eu falando sobre a questão do idoso, o quanto é importante falarmos de todas as faixas etárias, né? Vamos na questão assim, é, a pessoa quando ela está ali, o adolescente e o jovem, né? Eles pulam muitas refeições. O pular refeições, o que você diz para nós? não é interessante, porque é uma oportunidade que você tem de se nutrir, né? E você pula essa refeição, você não tem esse suprimento aí. E até porque também, pular refeições, a maioria não gosta de tomar café da manhã. Aí Aham. quando chega no almoço, quer comer o mundo, porque tá morrendo de fome, né? E isso também não é tão interessante. Uhum. O que eu sugiro é que tenha as alimentações dos horários normais, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Seria a opção mais interessante. Uhum. Este lanche seria o quê? Uma Uma fruta? fruta, uma vitamina, um iogurte com uma fruta, algo nesse sentido seria interessante. Você já pegou alguém que falasse para você
que a fruta dá fome? Já. A fruta me dá fome, como que eu vou comer uma fruta? Eu vou ter que comer Principalmente um a pão maçã, né? depois. Eles relatam que sente fome após o consumo da maçã. Mas se uma determinada fruta te causa, talvez não comer, você pode optar por outras, ou fazer assim, junção, colocar talvez uma fruta junto com uma semente, uma chia, uma linhaça, entendeu? Uhum. Ou colocar um iogurte, ou comer não comer a fruta, comer um sanduíche com uma proteína, algo nesse sentido também é bacana. Entendi. Ouvimos também, né, a questão de deve comer a cada 3 horas. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que só toma café, almoça e janta e se sente muito bem. É interessante? Não, mas a pessoa se sente bem daquela forma. É muito individual essa questão, entende? Uhum. Se você tem que comer quando tá com fome. Com fome Entendi. verdadeiramente. Então varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai se sentir bem comendo 3 em 3 horas, outras não. Mas o interessante é comer quando você tem fome. Entendi. Agora, para casos especiais, como um diabético, precisa se alimentar, né? Período, né? Programado para não ter nenhum tipo de problema com isso. Uhum. Certo. Bom, já falamos sobre a questão da gestação, falamos sobre os bebês. Vamos fazer uma pergunta para o bebê. Não sei se você saberia me informar. Com quantos meses, com quanto tempo que é o ideal um bebê começar a se alimentar mesmo? Porque geralmente A vai partir do sexto mês. A partir do tá. sexto mês é interessante que ele comece a introdução da alimentação, né? Uhum. Para ele poder consumir alimentos, né, sem ser o leite materno. E a partir dos 2 anos, a introdução de açúcares, por exemplo, né, que quem quiser introduzir, né, açúcar na alimentação do bebê a partir de 2 anos. Antes disso é interessante. Uhum. Eu conheço pais que proíbem os filhos qualquer tipo assim de doce. Isso também é prejudicial? A proibição sempre é ruim, né? Eu acho que Aham. tem que haver uma moderação. Os estudos aí indicam que cerca de 10% de açúcar a gente pode consumir por dia, mas tem que haver assim, um equilíbrio, né? Porque não é interessante também a restrição total. Tem que haver um equilíbrio. Então, dá para introduzir sim, mas porém em pequenas quantidades. Aham. O que seria isso assim, no dia a dia? Uma semana comendo normal, colocar aí umas 2 refeições com açúcar, com biscoito que a criança gosta, uma coisa mais assim, né? Mais Sim, palatável. Seria interessante. entendi. Uma vez eu atendi uma criança que ele não comia nada, só acho que era ovo, batata frita, coisas assim. Seletividade alimentar. Ele não, na verdade ele não tinha seletividade, não. Não? Ele tinha uma mãe que não tinha pulso. Entendi. Então é mais fácil de resolver. É, e ele não comia fruta, ele não comia verdura, ele não comia carne, nada disso. E aí eu tratando ele, ela falando, eu falei, não pode acontecer isso. Então vamos lá. Eu vou marcar um dia e ele vai almoçar comigo aqui no consultório. Aí eu falei, eu quero que você e seu marido venham para a gente ver como será. Eu fui, passei antes para ele um videozinho do Homem-Aranha que ele gostava. Falei que se ele quisesse ser igual ao Homem-Aranha, que ele tinha que se alimentar e tal. Fiz bonitinho o prato, com os alimentos e tal, bem bonitinho mesmo. Eu pesquisei e vi, né, como, vai lá, faz assim para incentivar. Ele sentou assim na mesa, de frente para mim, assim, e bem atrás estavam os pais, para poder analisar. Eu não sabia se ele ia comer ou não, mas eu queria que eles vissem comigo se ele comeria ou não. E aí, o que é isso, tia? Alface. Ele estava Nem sabia com o que era. 5 anos, não sabia nada. Aí, mas eu não gosto disso. Eu falei, não, você vai gostar sim, pode comer, come aí um pouco. Olha, ele comeu de tudo, ele comeu arroz, ele comeu feijão, eu coloquei franguinho para ele, ele comeu alface, comeu tomate e depois as frutas. Na hora das frutas, o que é isso? Eu fui explicando. Tinha mexerica, tinha jabuticaba. Aí a mãe dele, com ciúmes, revoltada, não sei o quê, eu espero que ela não esteja assistindo o vídeo, ela falou o nome dele, fulano, você me paga quando chegar em casa. Olha. Aí eu olhei assim, ela, porque em casa você não come, como que você está comendo com ela? E aí ele simplesmente falou, não tia, eu não quero mais. Então você vê, né, que a questão, os pais, o Mais sobre estrago os que pais faz, do que a né? criança.
comigo, ele estava comendo. Ela não sabia conduzi-lo de forma nenhuma, e principalmente na alimentação. É muito mais fácil falar, não, ele não come de jeito nenhum. Quando eu perguntei para ela o que ele não comia, ela falou assim, não, vou te falar o que ele come. Na cabeça dela, eu ia fazer a vontade dele e fazer aquilo que ele come. Ela imaginou assim, ele vai lá para almoçar com ela, mas não sabia que ali eu estava conduzindo, né? E depois eu falei para ela, o erro está em você, não está no seu filho. Mas, assim, muitos acontecem, né? Isso. Gente, olha só, nós vamos encerrar o de hoje por aqui, tá? Mas nós vamos continuar falando. Eu quero agradecer já pelo primeiro programa, obrigada. Nós vamos continuar falando, eu quero vocês aqui na quarta-feira assistindo, porque nós vamos falar realmente sobre a idade do jovem adulto, do adulto, falar sobre emagrecimento, né? Muita coisa que vocês com certeza vão querer assistir e saber, porque vocês sabem que aqui este é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. Obrigada por mais uma vez estarem conosco. Fiquem com Deus e um beijo no coração.